A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal validou a mudança na Constituição que flexibiliza o regime jurídico único dos servidores públicos. O que isso quer dizer na prática? A medida permite a contratação de servidores públicos pela consolidação das leis do trabalho, a CLT, sem a mesma estabilidade dos concursados, por exemplo. A Lohane Castro está em Brasília e volta agora para contar mais detalhes para a gente. Quero saber, Lohane, bom dia mais uma vez. Bom dia novamente, bom dia para você que está em casa e nos acompanha. Olha, na prática, a decisão autoriza que novos servidores públicos sejam contratados pelas regras da CLT, sem estabilidade. A decisão tem potencial de promover mudanças no modelo de atuação do funcionalismo público para o futuro, mas não vai acabar com os concursos públicos e nem encerra totalmente a possibilidade da estabilidade. No entendimento da Corte, também não atinge quem já está no serviço público atualmente. As mudanças nas carreiras dependem de aprovação de leis do Poder Legislativo e da sanção do Executivo. E caberá aos governos federal, estadual e municipais decidirem em qual modelo de trabalho é mais adequado para cada área em que tiver novos concursos. No ano 2000, tudo isso começou no ano 2000, por isso que tramitava há 24 anos na Corte. O PT, o PDT, o PCdoB e o PSB questionaram no Supremo Tribunal Federal pontos da reforma administrativa feita no governo do FHC, entre eles a determinação do fim do regime jurídico único. As siglas contestaram a forma como o Congresso aprovou a mudança na Constituição. Para o grupo, houve irregularidade no processo legislativo, já que no texto da emenda não teria sido aprovado em 2 turnos pela Câmara e Senado. Em 2007, a Corte suspendeu a aplicação da regra até que uma decisão definitiva sobre o caso fosse definida, né? E com isso, a flexibilização caiu e a obrigação do regime jurídico único voltou a vigorar. Agora, em 2024, então, o Supremo concluiu na semana passada o julgamento do mérito da ação, ou seja, o questionamento sobre a validade da mudança feita pelos parlamentares. E o tribunal entendeu que o processo da mudança na Constituição foi regular, por 8-3. Os ministros concluíram que não houve violação do processo legislativo. A Constituição de 1988 passou a prever a obrigação de um único regime de pessoal para o serviço público da União, estados e Distrito Federal, além de municípios. A mesma regra também vale para autarquias e fundações públicas. A ideia era evitar que servidores com as mesmas atividades tivessem regimes de trabalho diferentes, como já ocorreu. Porém, ao longo do tempo, né, isso foi mudando. E foi criado em 88 também o estilo servidor estatutário e o servidor seletista. Algumas pessoas que são servidores públicos, mas que trabalham na Caixa Econômica Federal, no Correios, eles são contratados pelo regime CLT e não têm estabilidade. Então, para que tudo isso se resolva e fique uniforme, foi então decidido na Corte, depois de 24 anos, que os novos servidores públicos sejam contratados pela regra CLT, porém, desde que o Estado ou o município comunique isso antes em edital, já avisando todo mundo como será essa vaga. Wilker? Muito bem, Lohane, obrigado por trazer ali essa contextualização para a gente entender um pouco mais dessa decisão que foi tomada agora tanto tempo depois. Obrigado, até mais.